Estão ainda de pé, eu peço a ajuda de vocês agora para a gente receber com uma grande salva de palmas a Luana. Boa tarde. Muito obrigada por todos estarem aqui presentes. Podem sentar, fiquem à vontade. Se quiserem ficar mais próximos, tem mais cadeiras aqui na frente. Caso não, tudo bem. Bom, esse é o nosso primeiro Love Day do ano, né? Muito especial também. E eu preparei uma mensagem, assim, que a gente fez muita oração, né? Pensando em todos vocês, nos jovens. Então, o título da palavra de hoje vai ser o coração de sacrifício, é a base do amor. Vou esperar um pouquinho ele. Antes disso, eu gostaria de estar agradecendo por vocês terem separado esse tempo do domingo muito precioso para estarem aqui conosco, né, com a nossa família do True Love Day, com os voluntários, e a gente poder compartilhar das bênçãos do amor de Deus também com vocês, né? Vocês têm uma programação ou de universitário, trabalho, família, enfim, ou todo junto, né? Bom, então eu gostaria de primeiro compartilhar uma história, né? Minha, no caso. Então, eu e meus irmãos, nós somos em 5. Então, eu tenho um irmão mais velho, aí eu, e mais 3 irmãs. Então, são 5 filhos em 7 anos. Então, é uma escadinha, né? De diferença de 1 ano e meio cada. Ou seja, muitas divergências, brigas, momentos felizes também, claro, né? E o que acontece? Eu sou a segunda e eu sou a menina. Então, desde muito nova, assim, né? Como meus pais eram missionários, então sempre a carga de cuidar dos meus irmãos, de alimentar eles, de proteger eles, veio pra mim, porque meu irmão fugia, ia jogar bola e o resto eu ficava em cima, né? Então eu sempre tive muita ansiedade quando era criança. Eu tinha um estresse assim fora do normal. E tanto que o único lugar que eu conseguia dormir quando era mais nova era na sala de oração. Então eu pegava o cântico sagrado e ficava cantando as músicas, e eu não sabia o ritmo, então eu cantava do meu jeito, assim, né? E aquilo me acalmava. Mas assim, até meus 12, 13 anos, eu tinha pensamentos muito negativos, assim, na minha mente, sobre a minha vida. Era muito escassez, não tinha nada, e meus pais sempre trocavam de missão. Então, a gente chegava e não tinha nada, sabe? A gente tinha que construir todas as coisas. E esse eu acho que foi a maioria dos nossos pais que foram missionários, a maioria dos membros antigos que construíram. Então, hoje a gente pode ver esse prédio e a gente fala, nossa, que legal, a gente tem um lugar bacana para ficar. Mas na época dos nossos pais, não tinha nada. Eles só seguiam um Messias coreano que falou que recebeu a missão de Jesus. E ele e a sua esposa mostraram um modelo para as pessoas do mundo todo de compartilhar amor dentro da família, né? E você divulgar isso para a humanidade toda. E eles começaram a casar pessoas de vários países diferentes. Então, meu pai é gaúcho, brasileiro, casou com uma filipina. Na época que minha mãe casou, ela nem sabia onde era o Brasil. Não, acho que não era tão famoso, talvez, o Pelé nas Filipinas, né? E meu sogro, catarinense, casou com uma coreana. E a gente tem um filho que é corepino, que é coreano-filipino. Então, a gente foi crescendo com muitas misturas, e daí a gente estava no Rio Grande do Sul, aí entrou num caminhão, aí colocou o carro no caminhão e colocou a gente dentro do carro. E a gente foi para Campo Grande, e a gente foi morar no sítio. Depois a gente foi para Jardim, daí eu fiquei muito feliz, porque no Rio Grande do Sul não tinha ninguém que tinha os mesmos valores que a gente, assim, tinha meus primos, né, o Vitor, a família deles e o tio Fernandão, mas não eram tantas pessoas. Então, na escola a gente tinha medo, porque a gente mantinha a pureza e a gente prezava a família, né, tipo, Deus, e não era o que você via na escola. As pessoas, elas só queriam viver namorar na escola desde criança. E eu falava, não pode fazer isso. A criança queria tocar em você, falava, não pode tocar em mim. E daí,
começou o quê? A separar. Ela é esquisita. E daí no Mato Grosso do Sul também. As pessoas achavam que a gente lavava cérebro. Então, quando eu ia brincar com as crianças na rua, os avós deles corriam e pegavam eles e não deixavam a gente brincar com eles. Mas depois eles começaram a ver que a gente ia bem na escola. Então, eles deixaram os filhos deles ficarem com a gente e eles foram melhorando na escola. Então, aí abriu para eles também conhecerem a nossa cultura. Então, eles viram que nós éramos pessoas boas, que a gente só prezava a família. Então, só de você lutar pela pureza, pela família, correu vários muros. Tipo, muitas pessoas começaram a se afastar da gente. E pra gente isso era normal, fazia a gente feliz. Mas fora do nosso ambiente, fora da nossa comunidade, a gente era estranho. Então eu sofria muito. Tipo, todo mundo tava namorando e falava: Luna, você não vai namorar? E tipo assim, a gente não tinha tanta mentalidade pra se defender. Não tinha tanta proteção. Não tinha muito argumento. Então era muito difícil, eu ficava muito estressada, né? E depois que eu saí da fazenda, eu estudava com muita segunda geração. Então, quando eu saí da fazenda, New Hope, em Jardim, e eu fui para outra missão dos meus pais, aí eu acho que foi a pior fase da minha vida. Aí eu entrei, tipo assim, quase numa depressão mesmo. Tipo, eu só ficava ouvindo música o dia todo, até a noite, e eu só passava para não reprovar de ano, porque eu não queria ficar mais na escola, não queria ir para a escola também. Então eu comecei a sofrer muito, tipo assim, eu não queria nem mais, tipo, acreditar, assim, nos verdadeiros pais, nada. Tipo, era muito difícil, porque isso parecia que fazia eu sofrer. Difícil. E, enfim. Aí a minha amiga tava no CARP. Daí eu falei, eu vou também. E então eu falei assim, eu quero... Meus pais, eles sempre falaram, eu tô vivendo essa vida porque a gente quer alcançar esse ideal. A gente ainda não tá no ideal. A gente tá no processo de construção. Então, eles falavam, a gente ama os verdadeiros pais, né? Eles, nossos fundadores, eles que trouxeram o princípio divino, que eles explicaram tudo. Na Bíblia, quando a gente lê, é tudo em parábolas e símbolos. É muito difícil a gente entender. Eu li Apocalipse porque eu vi o X-Men. E daí eu falei assim, eu acho que eles se inspiraram ali. Eu li e não entendia nada. Tipo, era muito difícil eu entender. Então, quando eu comecei a ler o princípio divino, era tudo mais fácil para eu entender. Então, a minha mente precisava daquilo e eu comecei a estudar. E o que mudou assim foi em 2012, a gente foi fazer um seminário na fazenda. E como eu morava muito longe da fazenda, era muito difícil eu ir para os seminários de jovens. Então eu assim, infernizei a vida dos meus pais. Eu falei, eu vou. Eles, então, trabalho, vai vender alguma coisa. E daí a gente conseguiu juntar o dinheiro e eu fui. E daí naquela época a gente tinha que fazer uma oração. E só que meu coração já estava muito frio, estava muito empedrado, porque tudo eu achava que era por conta da filosofia, do princípio que a gente viveu. Por isso que eu estava sofrendo, porque eu via meus outros colegas, parece que eles tinham uma vida normal. E eu não me encaixava, eu era muito esquisita. Eu não conseguia fazer amizade, eu não conseguia fazer o que eles faziam. Falar as coisas que eles falavam, vestir as roupas que eles vestiam, eu não conseguia viver como eles. Então eu estava me machucando muito, assim, né? Então, nesse seminário, eu comecei a falar assim, olha, Deus, é tipo a minha última oportunidade para você tocar meu coração, sabe? Tipo, eu acho que, sabe aquele adolescente, eu tava com 14 anos, já tava naquela crise existencial. E tipo, meus pais, eu não tinha muita memória deles em casa. Só depois que eu fui pro CARP, que eles ficaram mais em casa, que eles, tipo, pararam de viajar tanto. Então, tipo assim, eu não tenho tanta memória deles dentro de mim. Assim, então eu tava, tipo, numa crise, eu tava meio que sozinha. Então, eu, naquele seminário, tive uma experiência que eu tava quase morrendo. E os verdadeiros pais, né, o reverendo Moon e a sua esposa, a doutora Radia Moon, eles vieram e me abraçaram. E naquilo eu consegui respirar. Eu não tava conseguindo respirar, né? Então, eu falei, meus pais, eles se dedicaram totalmente para eles. Eu não fiz nada para eles. E daí, justamente naquele ano, foi a ascensão do reverendo Moon, né, do nosso verdadeiro pai. E eles choraram a noite toda.
E eu não conseguia entender por que eles estavam chorando. Mas agora que eu tenho essa idade, entendo que eles abandonaram aquela vida que eles tinham secular, deixaram tudo e eles se tornaram os pais dos meus pais. Então, tipo, como o reverendo não faleceu quando o verdadeiro pai teve ascensão, então foi como se o pai dele físico, dos meus pais, tivesse falecido. E eu nunca fiz nada por eles, eu nunca me sacrifiquei por eles, eu só nasci e recebi tudo de mão beijada. Então eu não entendia, eu não tinha me sacrificado, por isso eu não tinha amor. Eu não tinha amor por eles. E daí eu me determinei. Então eu vou ir atrás desse amor que eles trabalham dia a dia para conseguir esse amor dos verdadeiros pais. Eu também vou trilhar esse caminho. Então, como eles tiveram uma vida de membro interno também, de missionários, eu falei, então eu vou aprender também. Eu vou ir. Aí com 14 anos eu cheguei aqui. Mas eu era do interior, então aqui era tipo grande demais para mim. Era muita gente, muito prédio, né? E daí foi um choque. Enfim. E lembra, eu tinha um vazio na minha mente em relação aos meus pais. Tinha uma falta deles dentro de mim, era um vazio. Eu não conseguia puxar o socorro deles, porque quando eu precisava, eles não estavam em casa. Essa era a minha mente de criança, né? Então eu sempre senti que eu tinha que resolver tudo sozinha. Tipo, eu tinha que abraçar tudo e resolver tudo sozinha, né? Então, nessa minha jornada, eu passei dos 14 aos 21 anos como membro interno, buscando a minha identidade, buscando a minha conexão com esse Deus que meus pais amam tanto. Eu queria saber por que eles amavam tanto eles, né? E daí, durante esse curso, eu comecei a restaurar o meu coração para os meus pais. Então, eu achava que eu estava tentando buscar minha identidade, mas sozinha eu não conseguiria encontrar essa identidade, porque eu não nasci sozinha. Algum de vocês nasceu sozinho? Nasceu do nada? De uma bananeira, né, Jéssica? Meus pais falavam que encontraram a Jéssica numa bananeira. Aí minha irmã chorava muito, eu dava muita risada. Todos nós nascemos de um pai e uma mãe, certo? Todos vocês nasceram de um pai e de uma mãe? Então, aonde está a nossa identidade? Aonde está a energia para a gente viver? Está onde? Onde se encontra essa energia? A gente, jovem, adolescente, a gente acha que está nas nossas mãos, no nosso estômago, né? Na nossa garra, na nossa paixão. Mas aonde se encontra essa energia da vida? Ela se encontra nos nossos pais. E isso eu demorei muito tempo para entender, para encontrar, na verdade, porque encontrar isso é uma questão do coração, não uma questão do intelecto. Eu devo ter ouvido desde criança sobre o valor da família, a importância da família, mas lá pelos meus 17 anos, quando eu já estava terminando o ensino médio, entrando no Rio John Run de hoje em dia, que era o full time na minha época, que eu fui realmente entender o amor de Deus. Então, eu, passando por muitas dificuldades, percebi que quando eu tentava sofrer, eu queria juntar várias justificativas para eu me rebelar, para eu machucar meus pais. Eu queria juntar razões, mas quando eu queria me rebelar, não tinha razão nenhuma. Não tinha, porque eu queria falar que eles não estavam em casa, mas eles estavam servindo a sociedade, eles estavam falando do princípio para as pessoas. Então, tipo, eles estavam tendo um coração mais público, então eu não conseguia, tipo, atacar eles. Mas eu queria encontrar razões para eu atacar meus pais, para eu machucar eles. E quanto mais eu tentava sofrer, mais amor Deus me dava. Então, quando eu cheguei no CARP, tipo, eu tinha um monte de irmãs mais velhas, eu era mais nova. Então eu recebi muito, muito amor de irmã mais velha. Tipo, eu não queria fazer as coisas, elas me davam um sorvete. Eu não queria, tipo, vender chaveirinho. Eu ficava agarrada assim no pilar. Elas, tudo bem, depois eu te pago o almoço. Tipo, eu não queria tomar banho, elas me levavam pra tomar banho. Eu não queria me vestir direito, elas me vestiam, tipo assim. Pela primeira vez na minha vida, eu recebi o amor de irmã, tipo, mais velha. Eu era a irmã mais velha, sabe? Forte. Então,
nesse tempo, eu comecei a lembrar as memórias felizes com meus pais. E, tipo, era uma coisa que eu não conseguia fazer. Então, o que eu quero propor para vocês agora é 1 minuto. Fechar os olhos e vocês lembrarem dos momentos felizes que vocês tiveram com seu pai e a sua mãe. E quem não tem o pai ou a mãe, alguém deve ter ocupado essa posição de pai ou de mãe para vocês, né? Então, vamos comigo fechar os olhos nesse momento, 1 minutinho, e vamos pensar nas boas memórias, nos bons momentos com nossos pais. Não só nas felizes. Então, enquanto eu vou falar algumas coisas, vocês tentam puxar essas referências. Memórias felizes, os momentos que me magoaram, as palavras que me marcaram, os momentos em que compartilhamos o nosso coração, uma refeição, depois de um sermão, ou num rondoquê de família, no parque, no restaurante. Em algum momento, os gostos musicais do meu pai, da minha mãe, que minha mãe cantava enquanto ela cozinhava, que comida ela fazia quando eu voltava da escola, que já estava pronto. Os sonhos que eles ainda não realizaram, que eles ainda têm sonhos. Desde que eu nasci, quanto eles fizeram por mim, sem eu nem mesmo saber. As fraldas, as vezes que eu fiquei doente, que eles não dormiram, me levando para o hospital, que eu estava com febre, que eu não conseguia comer, estava apático, fraco, e eles não conseguiam dormir para ver se eu estava bem, se não ia piorar. E quanto eu fiz por eles, quanto eu reconheço o sacrifício, o amor deles por mim, aquele que eu não sei que eles fizeram, mas que com certeza eles fizeram, mesmo não sendo pessoas perfeitas, pessoas capacitadas que fizeram graduação, pós-graduação em ser pais. Em que posição eu estou? Eu sou um filho que deu resultados que alegraram o coração dos meus pais, que tive a oportunidade de servir eles, mesmo quando eles não pediam, mesmo quando eles não esperavam. Ou eu só fazia quando eles já gritavam, quando eles contavam até 3. Iam tirar meu PlayStation, iam tirar aquilo que eu mais gostava, ia ficar sem televisão. Será que eu só fui esse filho, essa filha que só fiz quando chegou no extremo? Ou eu já surpreendi os meus pais? Quantas vezes eu fiz isso? Será que eu sou uma filha, um filho decente, que tem dignidade na frente dos meus pais, que honrou meus pais? E agora, eu como solteiro, será que eu vou conseguir, saindo desse fundamento de não ter feito muito pelos meus pais, ter uma base para amar uma pessoa de uma outra família, meu esposo, meu futuro esposo, minha futura esposa, ou meu esposo nesse momento, minha esposa, sendo que eu não recebi esse amor do meu pai e da minha mãe, ou eu não reconheço esse amor deles e eu ainda não cumpri a minha responsabilidade filial perante eles? Será que não existe um vazio dentro de mim que eu tento preencher com outras coisas, com rebeldia, com revolta, ou simplesmente com apatia, desinteresse? Quanto eu cumpri desse meu dever, que é a minha responsabilidade? Então, podem abrir os olhos. Espero que vocês tenham refletido um pouco. Eles são a nossa raiz. Sem a nossa raiz, o tronco não pode ficar de pé. E sem essa raiz, o tronco vai morrer, não pode ter os nutrientes da terra. Então, o que eu comecei a descobrir, quando eu comecei a perceber que quando mais eu tentava ficar sozinha, mais eu queria
buscar, tipo assim, eu queria sofrer, eu queria que as pessoas me negassem, queria que elas me maltratassem para eu ficar rebelde, mas mesmo naquele momento Deus me dava amor, amor, amor. Claro que depois que eu cresci, começou a surgir os mal entendidos, né, para eu ir para outro nível, mas quando eu era mais bebezinha assim, né, então eu recebia muito, muito amor de todo mundo. A minha turma era os mais novos, a gente tinha 14 anos, o pessoal tinha 16, 17, a gente achava que eles eram adultos na época, né? E a gente recebia tanto amor. Então eu comecei a perceber, nossa, Deus é meu pai, Deus é minha mãe. Quando eu entendi isso, eu comecei a falar das minhas dificuldades e perceber que a solução eu consegui encontrar dentro de mim. Porque Deus criou a gente com o potencial de sermos como Deus. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Então vocês, cada um de vocês tem o potencial, o poder, a criatividade de ser como Deus. Olha o que Deus criou. Olha como Deus criou cada ser humano lindo, maravilhoso. Máximo investimento de amor e criatividade de Deus estão aqui, nesse lugar, nesse momento. E tem outros irmãos nossos que ainda não reconhecem o amor dos pais e ainda estão tentando pegar uma via para voltar para casa. Mas aí eles ainda não despertaram, não reconheceram que a energia deles, a vida deles vem dos pais. E eles, para eles prosperarem na vida, precisam desse amor, precisam dessa identidade. E não é só um jovem. Meus pais, nossos pais de 60 anos, precisam encontrar o amor dos pais também. Todos mais velhos, até o último momento da sua vida, você é filho. Você nasceu como filho e você merece o amor de filho. Você merece o amor dos seus pais. E se você não tem os seus pais físicos, você tem os nossos verdadeiros pais, que eles são os pais modelo para a humanidade. Eles superaram todas as barreiras e chegaram em nível cósmico para dar tudo para todos nós. Então eu recebi o amor deles e mudei a minha identidade. Quem me conheceu quando eu entrei no CARP, eu não conseguia falar alto, eu começava a chorar. Eu tinha uma crise existencial. Então, eu comecei esse curso e comecei a estudar muitas palavras dos verdadeiros pais e fazer muita devoção. Então, antes de haver o amor, precisa haver o sacrifício. Então, se vocês não estão vendo o amor como indivíduo, como filhos, como pais, como cônjuges, é porque ainda falta o quê? O que falta antes do amor? O sacrifício. Então vocês precisam ter essa obra sagrada antes de o amor existir. Porque Deus ama tanto os seres humanos, os seus filhos. Porque Ele deu toda a energia dele para criar o universo. Não sobrou uma energia para Ele. Nada, não sobrou nada para Deus. O que vai voltar para Deus é o que a gente pode dar. Como a gente pode surpreender Deus, como a gente pode preencher Deus. É só isso que volta para Deus. Por isso que na história humana foi uma história de miséria e sofrimento. Vocês podem ver, né? Desde o indivíduo, da família, da sociedade, nação, mundo, as guerras, a destruição do meio ambiente, tudo isso porque a humanidade não tem paz. Pai e mãe. Então eu falei, eu quero conhecer Deus. Então agora eu vou compartilhar essas palavras que me preencheram e quase estamos concluindo as nossas palavras. Então vamos comigo. O amor verdadeiro só existe na família verdadeira. Ainda que um homem e uma mulher se amem, para que uma família feliz seja formada, deve haver pais que sejam a fortaleza da família e filhos que sejam amados. Quando a fortaleza da família é forte, aquele lugar se torna feliz de verdade. Ainda que o indivíduo obtenha grande sucesso social, se a proteção familiar desmorona, ele fica infeliz. Então eu não sentia essa proteção, então eu sentia muita infelicidade dentro de mim. Mas olha que interessante, quanto mais eu fui buscando o amor de Deus, mais eu fui reconhecendo o amor dos meus pais por mim. Porque quando a gente vai crescendo, a gente vai crescendo autocentrado, né? A gente vai crescendo centrado no nosso umbigo, no nosso entendimento. Então a gente acaba se revoltando, se vitimizando. Mas
a base do amor é o coração de sacrifício que oferece tudo pelos outros. Então, eu não podia atacar meus pais porque eles serviam os outros. Então, eles não estavam numa posição egoísta. O amor dos pais é verdadeiro porque é o tipo de amor que quer dar tudo o que tem e que continua querendo dar. Os pais que amam seus filhos não se lembram do que deram. Não existe pais no mundo que escrevam numa caderneta: tal dia eu comprei aquele sapato, aquela roupa, eu derramei suor e sangue para você, então isso custa esse valor. Em vez disso, mesmo que os pais deem tudo o que têm, eles dizem: me desculpe por só poder dar isso, por não poder dar mais. Então, quanto mais eu fui crescendo o meu entendimento sobre o amor de Deus, olha que interessante, eu comecei a falar para os meus pais que eu amava eles. Então eu comecei a reconhecer o amor deles, então eu comecei a me interessar pela vida deles. Por que você entrou na nossa igreja? Por que você viveu uma vida assim? Por que você tomou essa e essa decisão? Eu comecei a conversar com eles, ter uma relação de coração. Vocês, quem tem uma relação aberta de coração com os pais? Facilmente. Mais ou menos metade. A outra metade, essa é a nossa primeira tarefa, criar essa relação com os nossos pais de coração, porque senão vai se tornar algo muito difícil. Como eles são a base, depois eu não consigo no meu relacionamento conjugal dar mais, eu sempre vou ter um buraco dentro de mim. Então, o amor dos pais que protegem a família não é diferente das abelhas. Mesmo que percam sua vida, eles não soltam o cordão do amor que os une a seus filhos. Eles dão a vida por seus filhos e ainda esquecem o que fizeram. Esse é o amor dos pais. Agora, esse lado aqui, pode ler comigo essa parte? Aí a última, aí esse lado vai me apoiar. Tudo bem? Então, vamos lá. 3, 2, 1. Mesmo que o caminho seja longo e árduo, os pais o percorrem com alegria. O amor paternal é o maior dos maiores amores do mundo. Ainda que tenha uma casa boa e coma boa comida, sem os pais o coração da pessoa fica vazio. Dentro do coração daquela pessoa que cresceu sem receber o amor dos pais, sempre haverá uma solidão e um vazio que não podem ser preenchidos com nada mais. A família é onde se pode receber o amor verdadeiro dos pais e aprender sobre o amor. A criança que não recebeu amor suficiente durante a infância passa toda a sua vida em sofrimento emocional, sedenta de amor, e também perde a oportunidade de aprender o alto padrão de dever moral que se espera de uma pessoa em relação à sua família e sociedade. O amor verdadeiro tem um valor que nunca se poderá aprender em outro lugar que não a família. Agora esse lado vai me apoiar? Vamos lá? 3, 2, 1. A família é uma escola na qual se aprende e se ensina o amor pela humanidade. A criança que cresce recebendo o caloroso amor dos pais, fora de casa cuidará com amor das pessoas que passam por dificuldades, conforme aprendeu na família. Quem cresce compartilhando o amor carinhoso entre irmãos, quando está em sociedade, também dividirá seu carinho com o próximo. Quem foi criado pelo amor trata qualquer outra pessoa do mundo como membro de sua família. O coração de amor de dividir com outros aquilo que tem, de tratar os outros como sua própria família, começa na própria casa. Outra razão da importância da família é sua ligação com o mundo. A família verdadeira é o começo da verdadeira sociedade, verdadeira nação e verdadeiro mundo, e também o ponto inicial do mundo da paz, o reino de Deus. Os pais trabalham por seus filhos. A pessoa que consegue até seus ossos esfarelarem. Entretanto, não devem fazê-lo somente para alimentar seus filhos. A pessoa que consegue transbordar amor também consegue transbordar pelos outros e para Deus. A família é o lugar de amar e amar continuamente até transbordar. A família é a fortaleza que protege os membros da família, mas não o lugar onde se prende o amor.
Em vez disso, o amor da família deve transbordar e até cair para fora e fluir. Mesmo que transborde, o amor da família nunca seca, porque foi recebido de Deus. O amor que Deus deu é aquele que não importa o quanto se tire, não tem fim. Ou seja, quanto mais se tira, mais surge da fonte. Toda pessoa que cresce alimentando desse amor pode ter uma vida verdadeira. Palavra de Deus, verdadeiros pais, Aju. Então essa palavra preencheu totalmente. Então se você não tem alguém, o seu pai ou a sua mãe, que você não se identifica no momento, não tem problema. Deus criou os 4 tipos de amor e esse amor de pai se expande. Então, igual meu pai, o pai dele faleceu muito cedo. Quem substituiu essa posição e deu amor pro meu pai foi o verdadeiro pai. Então ele teve como totalmente seu pai. E agora, a nossa mãe, ela tá com mais de 80 anos. A mãe, ela falou que sozinha ela não pode construir o Cheonilguk. Ela precisa de todos nós. Ela precisa de todos nós para construirmos esse reino dos céus. Então ela convidou todos nós com nossos talentos que Deus colocou em cada um de nós para a gente contribuir. Então, quando a gente faz as nossas vontades, nossos sonhos, deixa eu colocar aqui. Então, todos nós, quando queremos ter saúde, amigos, uma casa da hora, uma família, espiritualidade, o dinheiro, uma profissão, um carro, tudo isso a gente quer. Mas será que só eu quero? Ou eu quero que Deus e meus pais tenham tudo isso também? Vocês já tiveram esse tipo de pensamento? Ou vocês só estão tentando lutar para ter as coisas para vocês? Ou vocês estão tentando ter tudo isso para mais do que vocês, os seus pais, também serem beneficiados disso? Então, esse foi das lições que eu tive na minha vida. Se meu pai, exemplo, tem uma falha, não importa muito para Deus, porque Ele tem o seu filho, que no caso sou eu. Então, Deus, se eu tiver uma atitude diferente do meu pai ou da minha mãe e for mais elevada, Deus vai reconhecer como sendo da mesma linhagem. Então ele vai abraçar. Deus recebeu lá na Bíblia como Abraão, Isaac e Jacó sendo a mesma geração. Então nós também, se eu quando carregava, meu pai era assim, minha mãe é assim, porque eles fazem isso, aquilo, eu carregava fardos desnecessários. O que eu tenho que fazer nesse momento é fazer uma determinação. Como eu sou o presente, eu dependo do passado e o futuro depende de mim, o que eu tenho que fazer? Quanto que meus sonhos estão conectados com o coração dos pais. Os pais vão além dos pais físicos, que deram a vida física, mas toda a natureza e os verdadeiros pais, porque foram graças aos verdadeiros pais que nossos pais receberam a bênção. Então, vocês todos agora podem abrir as mãos assim, as duas bem altas, assim, bem forte, assim, com a mão pra cima, assim, fala: eu recebo o amor dos meus pais, da forma, com o limite que eles têm. Eu aceito o amor dos meus pais. Eu reconheço o amor dos meus pais. E eu faço uma determinação que as minhas vitórias sejam as vitórias dos meus pais. Eu sou um filho próspero. E o que eles não puderam me dar, eu vou poder trabalhar para dar para os meus filhos e também transbordar para eles. Aju? Aju, abraça suas mãos, gente, abraça. Tenha o amor dos seus pais. Então, para a gente prosperar, para a gente alcançar tudo isso que a gente quer também, qual é o primordial? Reconhecer o amor e o sacrifício dos nossos pais. Pode ser pequeno, você pode achar que é negativo, mas existe. Existe, porque é igual, se meu filho do nada se rebelar na adolescência, eu falar: filho, sua mãe ficou uns 10 dias sem dormir porque você estava com bronquipneumonia, não conseguia dormir, você não trocava sua fralda sozinho. Só que eu não vou falar isso, eu vou ficar com coração de amor, vou fazer oração pra ele e vou continuar amando ele, abraçando ele, até que ele volte pra casa.
Porque é igual a abelha procura o amor, o néctar. Ela vai e gruda. Então, se nós, como filhos, a gente precisa conectar com o amor dos nossos pais e um dia nós nos tornaremos pais. Então, graças a essa restauração no meu coração, na minha vida, hoje eu consigo transbordar amor para o meu filho. E daí, nesse processo, eu consegui amar minhas irmãs também, meus irmãos, sem ser um fardo. Eu queria amar elas, e para eu amar elas de verdade, eu tive que amar pessoas que nem eram da minha família. E eu amei essas pessoas mais do que a minha própria irmã, como se elas fossem minhas irmãs, até que eu pudesse restaurar o meu coração de irmã e então livremente dar amor para elas. Hoje em dia, tudo que é meu elas pegam. Eu sou a irmã mais velha, só que eu gosto disso, porque eu também, Deus me colocou nessa posição quando eu entrei no Carp. Eu pegava tudo que eu queria eu pegava, tudo era pra mim. Então eu descobri esse amor. Então hoje eu posso dar esse amor. Então se você não consegue dar esse amor, é porque você ainda não recebeu esse amor e você precisa buscar esse amor. Então Deus, Ele quer te dar esse amor, esse primeiro amor de Deus. Então, nós temos que reconhecer, nós temos que ser gratos. Então, quando somos gratos, a gente compartilha, a gente pode construir algo verdadeiro. E aí sim, nós também podemos ter uma vida próspera, uma vida verdadeira. A gente pode olhar em nossa volta e a nossa cerca são os nossos pais. E é essa a mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Então, antes de concluir, né, aqui o muito obrigada, como um amigo meu veio, que eu falei que ele ia vir, eu não vou cantar uma música, porque assim, eu não tenho tanto talento na música. Mas, assim, no karaokê vai, né, mas aqui não dá. Então eu escrevi um poema expressando meu coração. Tipo, não tem uma regra se tá certo ou não, né, o coração. Então, o nome é Minha Memória São Pessoas que Amei. Sinceramente, me perdi, dei várias voltas, mas nem por isso que vou parar. Enquanto viva, meu espírito pode se aperfeiçoar. Muitas vezes me fechei, fui para longe, mas lá longe não queria ficar. Voltei depressa, pois o tempo tem pressa, e aqui mais uma vez vim para amar. Por vezes negamos, fingimos não fazer parte. Nos fechamos, longe de mim pertencer, mas lá no fundo, meu lar conheço, quero aqui permanecer. Pessoas que servi, que escutei, que me fizeram sorrir e chorar, fizeram de mim uma pessoa melhor. Cada dia, cada momento, um breve respirar, uma sensação forte de que eu estou viva e vim para irradiar. E meu brilho é único e não veio para ofuscar. Encontre seu brilho no mais sincero orar. Me orgulho em replicar que meu Deus é forte e aqui é o seu lugar. Por onde ando posso escutar, posso ouvir seu livre respirar, porque em mim vive livre para amar. Recebi por graça a sua bênção, agora escrevo. Desejo sincero honrar seu labor, que sinto em certos momentos sua falta e seu amor. Engraçado, eu tenho saudades, mesmo nem ao menos por nenhum milésimo de segundo ter te visto ou te ouvido, sinto dentro de mim seu sincero fervor. Esse é em homenagem aos verdadeiros pais. Muito obrigada. Muito obrigada. Não cantei, mas abri aqui com vocês. Muito obrigada. Ah, tá bom. Falou pra eu falar mais um pouquinho. Então, gente, eu penso que todos estão com uma energia maior, com mais vontade de abraçar e servir seus pais, certo? Sim! E olha, gente, o tempo passa muito rápido. Minha mãe me chamou, falou, filha, vem cá, vem cá. E eu estava muito ocupada e eu não consegui ter tempo de servir minha mãe. E a minha mãe já foi para o mundo espiritual. Mas agora eu tenho várias pessoas que eu tenho como mãe e eu posso servir elas. E a verdadeira mãe, ela está vindo dia 7 de julho. Então, se a mãe chama, o que os filhos fazem? Vão! Então, nós somos filhos bons? Sim! Então, se a mãe chamou, os filhos vão. Muito obrigada.